Bom dia! Hoje nós iremos ter aula de Geografia e Português. Para a nossa aula de hoje, nós iremos usar apenas o livro de Geografia, tá, gente? Pegue o livro de vocês na página 24 e na página 25. Nós iremos falar sobre alguns grupos sociais. Quais são esses grupos sociais? Nós iremos falar sobre os indígenas, os quilombolas, os sertanejos, caiçaras e os ribeirinhos. Nós iremos apenas fazer leitura, tá? A nossa atividade vai ser Eu vou mandar a atividade para você escrever no seu caderno, certo? Aqui nesse livro nós iremos fazer apenas a leitura. Isso daqui é um texto, ele é um texto informativo, tá? Vamos começar a leitura aqui. Os grupos sociais e as paisagens. Um grupo social é formado por pessoas com as mesmas características culturais, costumes e tradições que os identificam. Vamos conhecer alguns grupos sociais e seus diferentes modos de vida. Tá? Nós iremos começar pelos indígenas. No Brasil, existem 252 povos indígenas. Eles são semelhantes no modo de viver e de se relacionar com a natureza, mas também são diferentes entre si, ou seja, existem vários povos indígenas, mas que vivem de maneiras diferentes, tá? Eles não vivem no mesmo modo de vida. Eles não se organizam as aldeias deles da mesma forma, tá? Cada povo tem uma história, um conhecimento único acerca da vida. Eles se distinguem ainda na forma de organizar as aldeias, criando assim diferentes paisagens. Esses povos falam mais de 150 línguas diversas. Os povos indígenas formam, segundo o censo de 2010, do IBGE, quase 900 mil pessoas. A maior parte da população distribui-se por milhares de aldeias, situadas no interior de 704 terras indígenas do país. Isso segundo o censo do IBGE de 2010, tá? Hoje está mais atualizado, certo? Aqui nós vamos para os quilombolas. Voltando um pouquinho nos indígenas, gente, na nossa escola, nós temos alguns indígenas estudando lá, né? Hoje em dia, os indígenas não vivem só nas aldeias, eles já estão dentro das cidades, tá? Eles estão buscando conhecimento para que mais tarde eles possam levar para as aldeias também, né? Para lutar por suas terras, para lutar por seus direitos. A gente está vendo aí diariamente que estão perdendo muitos espaços, está tendo muito genocídio, né? Muitos indígenas estão morrendo por conta das terras, tá? E nós vamos agora para falar um pouco sobre os quilombolas. Os quilombolas vivem em terras de antigos quilombos, onde escravos fugidos se refugiavam e preservam as tradições dos antepassados. Então, as áreas quilombolas são áreas que foram construídas, né? Que foram construídas pelos escravos, né? E que hoje ela é reconhecida como área quilombola, tá? Essas áreas, escravos, como eles não aceitavam ser escravos, eles fugiam, tá? Eles queriam fugir do sofrimento, né? De estar ali, eles queriam a liberdade, então eles fugiam para longe das cidades, tá? Para longe dos centros. E foram para o meio do mato, praticamente, tá? E essas áreas foram, desde antigamente, né? Elas foram sendo povoadas pelos escravos, que eram os escravos que fugiam, queriam a liberdade, né? Aqui no Amapá nós temos algumas áreas quilombolas, tá? Que, por exemplo, é o Curiaú, o Mazagão Velho, são áreas quilombolas, o Coração. Vamos continuar aqui. Alguns quilombos residem em áreas urbanas, mas a maioria habita áreas rurais e vive do trabalho do campo. Uma área urbana que nós temos hoje aqui, né, no Amapá é o Coração, né, que ele fica bem já entre Macapá e Santana, certo? Vamos falar sobre os sertanejos. Aqui é a leitura. Sertanejo. Os sertanejos formam um grupo que vivem em áreas do interior nordestino, atingidas por longos períodos de seca, que criam gado e cultivam alimentos, como o milho.
Para conseguir água nos períodos em que não chove e o solo fica ressecado, deslocam-se até onde há caminhões-pipa ou reservatórios de água, como os açudes. Também constroem cisterna para armazenar água. Então, no Nordeste, tem muita precariedade de água, né? Quase não chove lá. Então, as pessoas às vezes elas passam muitas dificuldades, passam fome por conta da água, tá? Se não tem água, como é que eles vão plantar, né? Tá? E aqui o que significa açude? Temos um glossário aqui. Açude é construção que represa a água de córregos, rios, etc. Para ser usada no período de seca, tá? Isso é um açude. Vamos para caiçaras. Caiçara é o grupo social formado por pescadores tradicionais que vivem nas áreas litorâneas do estado do Paraná, São Paulo e parte do Rio de Janeiro. Os caiçaras usam os recursos naturais encontrados entre o mar e a floresta para alimentação e construção de moradias, redes e canoas. Vivem da pesca artesanal, da venda de artesanato e do turismo. Tá? Os caiçaras eu não conhecia. Vamos falar sobre um pouco dos ribeirinhos. Os ribeirinhos vivem às margens dos rios na Amazônia. O rio é fundamental para eles, pois é deles que obtêm alimentos e é por eles que se locomovem. Você viu o exemplo de moradia dos ribeirinhos? A palafita, né? Lá na outra página nós vimos sobre as palafitas. Na abertura deste capítulo, as palafitas na abertura desse capítulo. Ao construir casas e planejar plantações, os ribeirinhos consideram os períodos em que o rio tem maior ou menor volume de água. Então, aqui nós temos os ribeirinhos, né? Aqui são as pessoas que vivem à margem do rio, tá? São considerados ribeirinhos. E no Amapá nós temos muitos ribeirinhos, né? Que vivem à margem do rio, tá? Só nessa leitura, tá? Da atividade de hoje. A atividade irei passar para vocês copiarem, tá?